Estudo da Torá. Atos dos Emissários. Introdução. Ao contrário dos 4 primeiros livros de que temos conhecimento por restauração da aliança que Adonai tivera feito com o povo de Israel, logo depois de sua saída da terra de Mitzraim, este livro trata-se de um testemunhal de como se deu o início da pregação das boas novas para este mesmo povo. Ora, sendo ele um relatório, por assim dizer, traz em seu conteúdo todas as ações tomadas pelos seguidores de Yeshua e de como se iniciou o seu trabalho dentro da província de Judá e, por sequência, nas terras de Shomeron e nas regiões próximas. Agora, os já preparados talmidins passam de discípulos a emissários da mensagem da redenção das tribos de Yaakov. Por mais discrepante que seja, este livro-relato não fora escrito por nenhum dos talmidins, porém fora ele redigido por Lucas, que em seu livro constante, no relatório da vida e ministério do Filho de Elohim, buscava ele contar todos os feitos de nosso mestre, a quem designa por Teófilo, que há quem diga seja um homem digno de reconhecimento, e que por ser Yehudim convertido há pouco tempo, muito interessadamente desejava aprender das lições do amado mestre. Sendo este possivelmente um único livro, Lucas e Atos dos Emissários. Este fora dividido possivelmente para que houvesse sincronia com os outros livros da Boa Nova da vida, morte e ressurreição de nosso Adonai. Capítulo 1. Nosso Salvador morrera, ressuscitara e agora 3 vezes já havia aparecido para os seus amados seguidores, sendo as 3 vezes relatadas no livro de Yohanan. Porém, nosso mestre deixara uma ordem aos seus talmidins. Estes deveriam permanecer em Jerusalém até que lhes fosse enviado do céu o Ruach HaKodesh. Yohanan outrora havia realizado a purificação de muitos do povo de Israel através da mikveh, ou batismo, por imersão nas águas. Ou seja, fora o povo purificado com água. Porém eles, os talmidins, seriam purificados com o fogo do Ruach HaKodesh, e que essa purificação seria muito em breve, devendo eles então permanecer em constante oração e comunhão, de certa maneira até isolados, para que assim estivessem eles preparados para receber tal presente. Neste momento, alguns dos seguidores questionam a Yeshua se porventura não seria agora, após a sua ressurreição, que haveria de acontecer a restauração ou a união de todas as tribos de Israel. E assim sendo, viria então o reino que ele mesmo afirmara várias vezes, que traria logo após a sua morte a ressurreição. Porém, o que eles ouvem lhes deixam de certa maneira duvidosos. Pois ele mesmo agora afirma que sobre esse tempo não cabia a ele e nem ao próprio Filho de Elohim ele dizer quando começaria. E que somente o soberano Criador poderia no momento certo estabelecê-lo. Mas que não se preocupassem, pois receberiam o Ruach HaKodesh e dele toda a instrução, para que destes fatos testemunhassem em toda a terra de Yaakov, bem como nas terras longínquas. Ora, o tempo em que nosso amado mestre permaneceu em contato com os seguidores foi de 40 dias, porém há relatos históricos que comprovam em outros livros que ele mesmo permanecera na terra por pelo menos 500 dias, para que assim finalizasse a sua obra em nosso mundo. Ao concluir essas instruções para seus talmidins, então fora ele levado aos céus envolto em uma nuvem, fora ele recebido por milhares de melahins. O céu estava agora aberto diante dos seguidores que atônitos olhavam para tal maravilha, quando repentinamente são ademoestados por estes melahins que ali estavam, que lhes perguntaram o porquê do tamanho espanto. Pois da mesma forma que o viram subir dos céus, assim também ele retornaria em breve, para assim estabelecer o seu reino. Voltavam agora para casa, próximo do Monte das Oliveiras, que por sua vez ficava próximo a Jerusalém. E chegando à casa de Kefá e Yaakov, ali permaneceram,
e ali oraram incessantemente todos os dias. E estavam ali também Miriam, genitora carnal de Yeshua, e também os irmãos carnais de nosso mestre. Depois de alguns dias, enquanto reunidos, e era total da carral de cerca de 120 pessoas, Kefá toma a palavra. E ele faz para lembrar a todos a respeito das profecias concernentes à vinda de Yeshua e também de sua morte. E que fora sua morte predita pelos profetas, bem como a traição de Yehudá. Ora, e que, como fruto dessa traição, compraram os sacerdotes um campo que fora usado para cemitério, conhecido como um campo de sangue, ou em hebraico, Al-Sedamá. O próprio Kefá relata como foi terrível o castigo para Yehudá por tamanha afronta para com o filho de Elohim, sendo que ao enforcar-se a corda não suportara seu peso, e com isso vem o seu corpo a cair nas pedras, e partindo-se ao meio, veio a cair as suas entranhas, ficando expostas. Depois disso, aqueles que eram 12 passaram a ser 11. Ora, isso indo contra as ordens de Yeshua, e não podendo assim permanecer, pois 12 também foram os patriarcas, sendo 12 também as tribos de Israel, devendo este número de talmidins também ser igual. Para tanto, lhes propôs Kefá uma votação para verificar quem seria o sucessor de Yehudá. A congregação concordou de que seria certo que este que assumisse tal posição fosse alguém que tivesse os acompanhado desde a Mikvê de Yohanan até a ascensão do nosso mestre aos céus, e assim se fez. A primeira coisa a se fazer era, em tom de completa reverência, pedir a Elohim que os inspirasse e que os guiasse em tal decisão que seria de grande responsabilidade. Faziam então o que todos nós, quanto devotos do poder do infinito Elohim, devíamos fazer. Ora, tudo começa em oração, e tudo termina em oração ou tefilá. Não se trata de tirania, mas de soberania do Eterno. A Ele somos obrigados a recorrer em toda e qualquer situação de nossas vidas, sejam nas coisas de extrema importância e urgência, mas também nas coisas simples. Pois o que agrada ao Eterno é que façamos a sua vontade. Para tanto, devemos manter íntima comunhão com a fonte de toda a vida e sabedoria, para que não caiamos no engano de acreditar ou confiar em nossos enganosos corações. E assim fizeram, e assim oraram. E oraram ao Pai, para que este decidisse quem seria o mais apto a continuar o ministério que seria de responsabilidade de Yehudá. Eram 2 os possíveis sucessores: Yosef bar Sabá, ou filho de Sabá, e Matitiahu, que nas traduções ocidentais refere-se a Matias. Porém, sendo ele mesmo Mateus. Lançam sobre tal caso então a sorte? Ora, mesmo nos mais remotos tempos, os sacerdotes do templo também lançavam sorte sobre qualquer assunto referente ao povo de Elohim. Quer fosse para ascensão de cargo, fosse para alguma batalha que lhes fosse outorgada, porém, sempre antes de qualquer decisão que fosse, era necessário consultar Elohim, que muitas vezes se manifestava através do Urim e do Tumim. Essas pedras preciosas usadas em consulta a Elohim, para que, através desses objetos, encontrassem a vontade pura e perfeita de Adonai. Seguindo então a mesma forma de consulta, lançaram então os talmidins à sorte, para ver a quem o Eterno escolhera para tal missão. Fora então escolhido Matitiahu, Matias. E assim se fez.